あ、ちょっと待ってくれ。最後の投票する前に。 Yuichi Katagiri, um personagem que tem evolução sutil, que tenho certeza que você não percebeu porque é algo fora do padrão, de alguém que controlava o ambiente de forma natural, sem entender como, para alguém implacável em análise e planejamento, e controlado conscientemente. Aqui em Mentes Quebradas trabalhamos com verdades duras e realistas da sociedade humana, seja psicologicamente, seja filosoficamente, ou qualquer outra palavra padrão, que se ajuste aos nossos comportamentos. Então façam o que mais gostam de fazer para relaxar e assistam o vídeo, porque se tiverem mente fraca, ela vai quebrar. Porque Yuichi Katagiri não é só mais um personagem manipulador, ele é um sistema psicológico construído, moldado por trauma, ensinado por um vigarista e refinado pela dor. E hoje eu vou te provar algo, Yuichi entende sobre controle, o que você ignora completamente. Então fica até o final, porque isso vai além de anime, é sobre comportamento humano. No começo, Yuichi parece comum, um estudante do segundo ano, pobre, que trabalha meio período para sobreviver, mora sozinho, valoriza os amigos acima de tudo, seguindo o conselho da mãe adotiva, amigos são mais importantes que dinheiro, e você acredita nisso. Porque se ele agir assim, ele se sacrifica, ajuda os outros, protege quem ama, parece genuíno. Mas tem um detalhe que a maioria não percebe, Yuichi não é só bondoso, ele é estratégico, e essa bondade não é falsa também, mas também não é completa, porque por trás daquele sorriso amigável existe algo muito mais perigoso. Ele não é inocente, nunca foi. Ele é alguém que aprendeu desde criança que o mundo não funciona com sentimentos, funciona com controle. E enquanto todo mundo acredita em justiça, em bondade, em reciprocidade, Yuichi já entendeu a verdade. Quem controla o jogo nunca perde. Mas de onde vem isso? De onde vem essa capacidade de controle absoluto? A resposta está no passado dele e é brutal. Yuichi foi criado por Yuka Katagiri, sua mãe adotiva, que teve de se vender para ganhar dinheiro, e isso não é metáfora. Ela literalmente vendia o próprio corpo para sustentar ele, para sobreviver. E Yuichi viu tudo. Criança, indefeso, assistindo a única pessoa que o amava ser destruída pelo mundo. E isso cria algo dentro dele, não é ódio, não é vingança, é medo. Medo de perder, medo de ser fraco, medo de não ter controle, porque ele viu o que acontece quando você não controla nada, você é destruído. Mas o trauma sozinho não cria um Yuichi. O que realmente o transforma é Taizen Shiba, um vigarista, um golpista, alguém que vive de enganar as pessoas, o que se torna a figura paterna para Yuichi. Taizen ensina tudo para Yuichi, técnicas psicanalísticas, truques mentalistas, como ler fraquezas, como explorar medo, como transformar culpa em arma, e Yuichi absorve, porque para ele isso não é só conhecimento, é sobrevivência. Mas tem um detalhe que muda tudo, Yuichi mata Taizen, não por raiva, não por traição, mas porque ele entendeu algo. Taizen era um diabo, e diabos ensinam, mas também corrompem. E Yuichi decide algo naquele momento. Eu vou usar o que aprendi, mas não vou ser controlado por quem me ensinou. E é aqui que nasce um verdadeiro Yuichi. Não é só trauma, não é só manipulação ensinada, é a combinação dos dois. Trauma mais conhecimento, sistema psicológico implacável, e quando você entende isso, você entende porque ele não é tão perigoso, porque ele não reage ao mundo, ele controla o mundo. Agora vamos ao ponto técnico. O que faz Yuichi vencer? Não é o QI, embora ele tenha provavelmente entre 145 a 150, mas isso não é o diferencial dele. O diferencial é o QE, inteligência emocional, e Yuichi tem isso em outro nível. Deixa eu explicar a diferença. QI alto resolve problemas lógicos, cálculos, estratégias, padrões. QI alto resolve pessoas, métodos, medos, lê inseguranças, explora fraquezas emocionais. E o Yuichi, ele não vence porque resolve o jogo, ele vence porque ele resolve as pessoas dentro do jogo. Ele entende algo que a maioria ignora: pessoas não agem por lógica, agem por emoção. Culpa, medo, inveja, insegurança. E quando você entende isso,
Você não precisa ser o mais forte, você só precisa fazer o adversário tomar a decisão errada. E o It não diz, você vai perder. Ele diz, você tem certeza que quer arriscar isso? Pensa no que vai acontecer se der errado. E isso planta dúvida. E a dúvida paralisa. E quando alguém paralisa, o It age. Mas tem algo mais importante que inteligência emocional. Algo que se separa o It de qualquer outro. Implacabilidade. Implacável não é só ser cruel, é não hesitar e aceitar o custo, é ir até onde os outros não vão. A maioria das pessoas perde porque existe um ponto onde elas param, um limite moral, um limite emocional ou um ponto onde pensam, isso é longe demais. E o It não tem esse ponto, ou melhor, ele tem, mas é só pro círculo dele. Amigos, igual a linha que ele não cruza. Resto do mundo, descartável. E isso cria algo aterrorizante. Porque quando o It decide que você é adversário, não existe piedade, não existe limite. Ele ameaça, manipula, quebra psicologicamente e executa. E tem algo ainda mais assustador, o It tem tolerância absurda à dor, física e emocional. Ele foi socado 3 vezes, teve 3 unhas arrancadas, teve a mão esfaqueada e não parou, não recuou, continuou executando o plano. Ele quebrou o próprio dedo sem um pio, só para encurralar um adversário. E você entende o que isso significa? Significa que o It transformou dor em ferramenta. Ele não evita sofrimento, ele usa o sofrimento contra si mesmo, contra os outros, como pressão psicológica. E quando alguém vê isso, vê que ele está disposto a se destruir para vencer, eles desistem porque percebem, eu não vou tão longe quanto ele. E nesse momento o It já venceu. Agora vamos falar do símbolo dele, o sorriso, aquele sorriso insano que aparece nos momentos mais tensos, nos momentos de quebra psicológica. Mas isso não é só estética, é intimidação emocional. Quando o It sorri assim, ele não está feliz, ele está comunicando algo. Eu sei exatamente o que estou fazendo e você não tem chance. E isso quebra o adversário, porque enquanto eles estão desesperados, ele está no controle. E o sorriso é a prova visual disso. E você vê a reação, medo, hesitação, derrota psicológica antes da derrota real. Porque quando alguém sorri, no momento em que deveria estar preocupado, significa que sabe algo que você não sabe, e isso paralisa. Agora vamos ao ponto em que quase ninguém percebe, e o It evolui, mas não de forma tradicional. Ele não tem arco de redenção, não vira bom, não aprende a confiar, ele refina. No começo o It já manipulava, já era perigoso, mas ainda existia impulso, reação, emoção interferindo. Depois, tudo muda. Tudo é calculado, tudo é intencional, ele sabe exatamente o que está fazendo e por quê? Bom, vamos dividir em fases. Fase 1, a máscara, amigo confiável, altruísta, aparentemente comum. Aqui você acha que entende ele. Agora vamos para a fase 2, que é a exposição. Lado manipulador aparece, crueldade fica evidente, passado explica tudo. Aqui acontece o choque, ele não virou isso. Ele sempre foi isso. Agora vamos para a fase 3, o refinamento. Manipulação mais precisa, menos hesitação, mais controle emocional, estratégias mais profundas. Não é mudança de caráter, é aperfeiçoamento. E o It não tem arco de transformação, ele tem um arco de desmascaramento. E quando você percebe isso, você entende a genialidade da obra, porque o personagem não muda, você muda, sua percepção dele, e isso é muito mais aterrorizante. Agora vamos à palavra que define ele: controle, não confiança, não sorte, não justiça, controle. E o It vive sob uma filosofia brutal. Confiança é fraca, controle é seguro, e isso não é cinismo, é experiência, porque ele viu o que acontece quando você confia no mundo, você é destruído. Então ele escolhe não confiar, escolhe controlar pessoas, situações, resultados. E aqui está o ponto que você precisa entender.
Para Yuichi, controle não é poder, é sobrevivência, porque ele cresceu sem controle nenhum, viu a mãe ser destruída, viu o mundo ser injusto e aprendeu: se eu não controlar, eu morro. E quando você entende isso, você para de julgar ele como vilão e começa a ver como sistema de defesa distorcido, brutal, mas funcional. E agora a segunda palavra, implacável. O que isso significa? Significa que quando Yuichi decide algo, ele vai até o fim. Não importa o custo, não importa a dor, não importa como os outros vão vê-lo. A maioria das pessoas perde porque hesita, porque pensa: e se eu for longe demais? E se eu me arrepender? E se eu virar um monstro? E o It não pensa isso, porque ele já é o monstro. E aceita isso. E quando você aceita o que você é, você para de se limitar. Se você hesita, você perde. Simples assim. E essa é a filosofia dele. Não é crueldade por prazer, é crueldade funcional. É fazer o que precisa ser feito quando ninguém mais faria. Agora, vamos ao ponto central desse vídeo. O que o It entende sobre controle, que você ignora completamente. A maioria pensa que controle é dominar, ser o mais forte, o mais inteligente, o mais poderoso. Controle é fazer o outro tomar a decisão que você quer, sem que percebam. Você acha que sentir é fraqueza e o It sabe que sentir é informação. Culpa usa para manipular. Medo usa para paralisar. Amor usa para proteger ou destruir. Ele não evita emoções, ele as transforma em armas. Você acha que tem limites morais? O It sabe que limites são escolhas, e escolhas podem ser refeitas quando necessário, quando o custo de não agir é maior que o custo de agir. E aqui está a verdade mais brutal: controlar tudo custa tudo. E o It controla o jogo, mas perde a humanidade. Controla as pessoas, mas perde a conexão real. Ele vence, mas vence sozinho. E talvez esse seja o preço. Talvez controle absoluto exija solidão absoluta. Yuichi Katagiri não é herói, não é vilão. Ele é sistema, um sistema psicológico construído por trauma, refinado por conhecimento e executado sem hesitação. Ele entende algo que a maioria ignora. O mundo não funciona com sentimentos, funciona com controle. E enquanto você ainda acredita em justiça, em bondade, em reciprocidade, ele já está a 3 passos à frente, controlando o jogo, controlando as pessoas, controlando você. E talvez a pergunta não seja: Yuichi é monstro. Talvez a pergunta seja: o que você faria se tivesse passado pelo que ele passou? Deixa nos comentários. Você conseguiria ser implacável quando necessário ou hesitaria e perderia? Este foi Mentes Quebradas, aqui no Xadrez Mental. E lembre-se, quem controla o jogo nunca perde, mas quem perde a humanidade nunca volta.